Meus cumprimentos à comissão organizadora, aos participantes do sexto Fórum STEM. Eu sou a professora Evilane Leão Cordeiro, mestre em matemática, docente do Unitepac Araguaína, atuo nos cursos de engenharia civil, administração, contábeis, e nesse trabalho que vai ser apresentado, eu relato uma experiência vivenciada no ano de 2019, no segundo semestre, com a turma onde eu tinha alunos de engenharia de produção e administração, com a disciplina de gestão de custos. O título do trabalho é A Mediação de Debate em Gestão de Custos com o Uso do Fishball. Foi em 2019-2, envolveu alunos do curso de engenharia de produção, 80% dos alunos dessa turma eram de engenharia, mas tínhamos também alunos do curso de administração. Bom, o grande desafio na atualidade dos docentes é propiciar ao acadêmico o desenvolvimento de competências e habilidades que vão ser imprescindíveis para ele no sucesso, para terem sucesso no mercado de trabalho. Então, o protagonismo do aluno é algo que nós devemos sempre ter como uma constante quando vamos planejar uma aula, quando vamos desenvolver qualquer atividade. Então, nesse intuito de trabalhar com o protagonismo do acadêmico como uma ferramenta que vai ajudá-lo na profissão, no seu cotidiano, eu planejei essa atividade. Bom, inicialmente, vamos refletir sobre a disciplina. A disciplina de gestão de custos, ela é uma disciplina ministrada com o intuito de trabalhar com questões relacionadas às informações sobre o rendimento, do desempenho das atividades da empresa, ferramentas que auxiliam no controle, no planejamento e no desenvolvimento de operações e na questão das informações para a tomada de decisão. Então, a gestão de custos, ela vai trabalhar temáticas muito voltadas à tomada de decisão. Nós temos uma grande parte da disciplina trabalhada com ferramentas matemáticas, trabalhamos com modelagem matemática, resoluções de questões com dados matemáticos. Porém, tem-se que pensar, que refletir e sempre trazer à tona a discussão em relação às questões de tomada de decisão, de mercado de trabalho. Bom, a discussão sempre difícil instigar a grande maioria dos alunos para o debate. Então, isso sempre é uma constante, é um desafio para nós, professores. Sempre que sugere-se o trabalho com seminários, é comum o aluno, uma parte participa, a outra nem tanto, e você não tem aquela discussão realmente que provoque uma grande maioria. Com o intuito de provocar a grande maioria dos alunos, eu escolhi para esse momento o fishball. O fishball, que é chamado método do aquário, né? Ele é uma metodologia ativa que ele promove a discussão em grupos, o diálogo, a troca de experiência entre os participantes. Inicialmente, eu apresentei para a turma o que era o fishball, eu falei um pouco até da história dessa técnica, dessa metodologia.
para que eles sentissem mais confortáveis nesse momento de discussão. Então, o fishball, ele surge como esse novo olhar para o debate em sala, de questões. Antes, esse momento era instigado quase unicamente pelo seminário, né? Então, assim, eu pensei em alguma metodologia que substituísse de forma eficiente. Então, logo no início da aula, eu expliquei para os alunos como seria desenvolvido, como é o fishball, qual o objetivo. Anteriormente, antes da aula, eu disponibilizei artigos com a temática que seria discutida, pedi unicamente que lessem, que refletissem, que se posicionassem em relação às questões colocadas naqueles artigos. Bom, a organização do ambiente, nós vamos ter sempre 5 cadeiras no centro, onde uma sempre fica vazia. Eu tenho o professor, ele vai ser responsável por apresentar o tema. Os demais participantes ficam em torno, né, em volta, no círculo maior. E os participantes que estiverem de fora e quiserem participar da discussão devem se sentar na cadeira vazia. Obrigatoriamente, um dos participantes que está sentado na roda deverá se retirar. Normalmente, aquele que quer entrar na discussão, ele toca no ombro de um dos participantes, convidando-o a sair. Então, essa é a ideia da pescaria, e ele entra para o debate. Bom, o tema discutido foi a utilização dos métodos de custeio na formação do preço de venda como ferramenta de tomada de decisão. Foi apresentado o tema como, através da metodologia da sala de aula invertida, os alunos tinham feito uma leitura e tinham se posicionado em relação a alguns pontos chaves. A discussão ela fluiu de uma forma muito tranquila. E eu pude observar, porque assim, o professor ele conduz a discussão sempre atento àquele que não participou de forma alguma, para que em algum momento aponte esse aluno para que ele vá ali ao centro. E aquele que está contribuindo muito também, você procura sempre estar mediando. Tem alguns que eles se empolgam e eles sempre têm mais facilidade e eles fazem mais interferências. Mas algo que me surpreendeu, porque foi a primeira vez que eu apliquei essa metodologia, foi depois de alguns minutos de discussão, os alunos eles começam a se sentir seguros. E mesmo aqueles mais tímidos, que dificilmente opinam, que dificilmente participam da discussão, em um determinado momento, eles sentem-se à vontade. Então, houve esse movimento, alguns alunos que queriam voltar, porque não concordavam com aquela colocação, ou queriam complementar. Então, foi assim, uma experiência enriquecedora. Nós conseguimos, nesse debate, a atividade, nós temos 3 horas aulas, então nós tivemos aí mais ou menos 1 hora de conversa sobre o fishball. Eu apresentei de forma detalhada, tranquila, organizei o grupo, o círculo menor, organizamos a sala, então eu fiz todo um preparo. Então nós tivemos aí cerca de 1 hora e 40 de discussão, onde todos contribuíram dentro da temática e alguns até se surpreenderam por ter contribuído, por ter participado da discussão. Aqueles alunos que são mais reservados, mais tímidos, que sempre têm uma certa dificuldade de participar. Então, eles se sentiram motivados, eles avaliaram positivamente a metodologia, eles gostaram,
né? Tanto que em outros momentos, nessa mesma turma, eu fiz a proposta do fishball, e quando se faz essa proposta, eles aceitam prontamente, como eles já sabem como vai ser, eles já se preparam, além das leituras sugeridas, muitas vezes eles buscam outras fontes, documentários, outros materiais, para ter argumento, e a discussão realmente ela acontece. Então, essa metodologia, ela traz o aluno ao protagonismo, né? Esse protagonismo do aluno, esse estar na frente, estar discutindo. Então, as metodologias ativas, elas contribuem muito no desenvolvimento das atividades em sala de aula. E aí eu trago uma reflexão de César Coll. Tão importante quanto o que se ensina e se aprende é como se ensina e como se aprende. Agradeço muito pela atenção e volto a reforçar que o fishball é uma metodologia que dá certo, é uma metodologia que os alunos eles aprovam e vale a pena trabalhar com ela.